Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Já entrou aí? Aleluias. Vamos ver se entra mais alguns irmãos, para nós iniciarmos nossa escola bíblica de número 7. Hoje nós estaremos estudando a escola bíblica, a lição bíblica em nossa escola, a lição de número 7. Quantos tem aí? 4 pessoas. Glória a Deus. Aleluias. Lição bíblica de número 7. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Fala aí os nomes. Malúcia Vidal, Pai do Senhor. Cineide, a paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus. Priscila Rodrigues, a paz do Senhor. Irmã Maria Melo, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição bíblica de número 7, revista da CPAD. Aleluias, glória a Deus. Aguardando para ver se entra mais algum irmão. Irmã Floceli, a paz do Senhor, entrou aqui também a irmã Floceli. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Glória a Deus. Deus abençoe nossos amadas irmãs, né? Só irmãs, só não, glória a Deus, né? Irmã Liduína, a paz do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. O Hélio, não sei se é o Hélio, é um dos meninos, né? Também estão ali no Facebook. E aqui no YouTube está a irmã Floceli e a irmã Liduína.
Fernandes, glória a Deus, alegria que vocês me dão em estar participando deste momento de aprendizado, aleluias, glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração e iniciar a nossa aula em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, santo, bendito, maravilhoso, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez por Tua graça, por Tua bondade, em Tua santa presença, Senhor nosso Deus, para receber de Ti, Senhor, o aprendizado, para receber de Ti a instrução, a orientação para as nossas vidas. Venha nos abençoar, meu Senhor, através do estudo da Sua palavra. Venha operar maravilhosamente, ó Deus, em nossas vidas, segundo a Sua boa vontade, segundo a Sua misericórdia, Senhor. Nos ensina, meu Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, nos dê, meu Deus, inteligência para entender e compreender a Tua santa palavra. Te adoramos, Senhor, te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, então, como já falei, hoje lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação. Glória a Deus. Que maravilha, né? Aleluias. Nós vamos agora ler no texto áureo, aleluias, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. Nós vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Efésios 2:14 a 19. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluias. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Que maravilha, né, irmãos? No objetivo geral, ou seja, o principal objetivo dessa lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Os objetivos específicos. Nós temos os objetivos específicos. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Então nós vamos trabalhar e entender a inimizade que havia entre Deus e os homens. Como é que é isso, essa inimizade? Nós vamos aprender mais. Explicar que pela cruz Cristo fez um novo homem. Evidenciar, que é clarear, né? Tornar mais claro, que pela cruz fomos reconciliados com Deus, né? Então são esses pontos que já é bem comentado entre nós,
mas que merece sempre, né, uma reflexão, tá? Para nós entendermos cada vez melhor. Amém, amados? Glória a Deus. Nós temos aqui a companhia da irmã Amanda, da irmã Cícera. A irmã Rita está aqui um pouco afastada, mas está nos acompanhando também. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Então, meus amados, nós vamos aqui já à introdução. Glória a Deus. Aleluia. Quer ajudar, irmã Cícera, aqui na leitura? Glória a Jesus. Na introdução, a irmã Cícera vai ler, né, para que a gente tenha também aqui, irmã Cícera, nesse daqui fica melhor. Glória a Deus. Gira só um pouquinho para me ver aqui, amada. Espera aí, só um minutinho. Vê se é assim um pouquinho. Isso. Pronto, tá bom, tá ótimo. Glória a Deus, né? Então, a irmã Cícera pode saudar a igreja, irmã Cícera, com a paz do Senhor. Os irmãos estão nos acompanhando. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nossos irmãos que estão acompanhando, que Deus possa abençoar nesta noite. Pode ler. Aleluia. Tradução. Será que está ligado esse microfone? Aleluias. Glória a Deus, tá? Pode falar. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu lá em 2:11-12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Amém. Então, irmãos, nós temos aqui na introdução, conforme o comentarista pontuou, né, na lição passada, estudamos a situação desesperadora em que nós, gentios, estávamos em relação à pessoa de Deus, separados, ignorantes e condenados, né? Então, a nossa situação, irmãos, antes, né, da nossa reconciliação, era essa, era de um gentio que não é judeu, como nós explicamos, separados, né, de Deus, tá? Por quê? O que faz a separação entre o homem e Deus? O pecado, que gera inimizade com Deus. E no Senhor Jesus, essa inimizade foi desfeita, né? Porque nele, em Jesus, nós somos aceitos por Deus mediante o sacrifício. Então, antes nós estávamos separados, éramos ignorantes. Essa ignorância aqui era a falta do conhecimento de Deus, das promessas de Deus, e a nossa situação era de condenados, né? Então, a promessa em Cristo é que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. No versículo 3, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Então, Paulo, no versículo 13, diz, mas agora, né, como nós já lemos, né, mas agora, então, quando diz mais agora, é porque existia uma situação antes e agora, a partir de agora, uma nova situação, tá? Então, temos motivo de sobra para agradecer a Deus, né, por seu tão grande amor e misericórdia, né? Então, essa obra salvadora, reconciliadora, meus irmãos, ela é da parte de Deus em primeiro lugar. Então, sempre foi e será Deus quem está procurando essa reconciliação com o homem, e a maior prova, né,
do amor dele e o desejo dessa reconciliação foi quando ele enviou nosso Senhor Jesus, o seu único filho, né, para morrer por nós. Então, nós, só pelo sacrifício de Cristo, amados, só por todo o projeto já executado de Deus, nós já temos, já é suficiente, né, já é suficiente para nós servirmos ao Senhor, amados, para nós sermos gratos a Deus, para nós adorar Ele de dia e de noite. Ele não precisaria fazer mais nada nesta vida presente, né, terrena, tá? Por esta tão grande obra que o Senhor fez, tá? Pois através da obra de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de abraçarmos a salvação, tá? Então, somente pelo sacrifício de Jesus na Bíblia Sagrada, meus amados, é que o homem tem salvação. Fora do sacrifício do Senhor Jesus, não há possibilidade nenhuma de salvação. Quem disse foi o nosso próprio Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, somente em Jesus, amados, há salvação. E todo homem deveria abraçar essa salvação de uma forma especial, né? Uma forma especial. Porque foi um projeto que também nós lemos na Bíblia que foi feito antes da fundação do mundo, né? Jesus já estava morto, o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, né? O homem vindo a cair, Deus já tinha um projeto, um plano para a humanidade. E glória a Deus, irmãos, que nós conhecemos esse plano maravilhoso, tá? Então, na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança, né? Uma situação antes de Jesus e uma situação a partir do Senhor Jesus, falando do homem, principalmente do gentio, porque nós estamos vendo aí que são duas reconciliações, né? Tanto o judeu precisava, como também os homens, os gentios, os outros povos, tá? E o ponto central dessa lição foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens, tá certo? Somente através do sacrifício do Senhor Jesus, meus amados, na cruz, é que essa inimizade entre Deus e o homem, tá? Ela foi, e continuará sendo desfeita sempre que o homem optar por aceitar Jesus. Mais uma vez, né, a repetição do que foi pontuado na verdade prática e no objetivo geral, tá? Vamos agora ao tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Leia aí, irmã Cícera, por favor. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Amém. Então, só observando aqui, nessa introdução aqui do tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens, fala da exclusividade religiosa, né? Exclusividade. Por quê? Porque os judeus, a nação de Israel, como já foi dito aqui várias vezes, né, e é dito sempre, que eles não entenderam qual era o plano de Deus com eles, que era preparar, separar, santificar, preparar a nação de Israel para ela ser o modelo para as outras nações, modelo de Deus para as outras nações, tá? Mas eles não entenderam e devido, né, essa eleição que Deus fez desse povo, né, para ser o seu povo, a sua nação eleita, eles acabaram por interpretar errado, achando que Deus era somente deles, só dos judeus, tá? E então criou-se o quê? Uma divisão com os outros povos, por eles não entender como se relacionar com os outros povos, né? Criando então uma barreira e uma inimizade entre os judeus e os gentios. Então, gentios, outras nações. Exclusivismo religioso é a doutrina que apregoa que apenas uma religião, igreja ou crença é verdadeira. Então, isso aconteceu com o judaísmo em relação ao Pai Eterno, Deus, o Criador, o único Senhor,
E acontece também com certas religiões, certas denominações que se acham exclusivas, né? Que se acham exclusivas, tá? Irmã Amanda, dê uma olhadinha se tem alguém falando no meu zap aí. Que se acham exclusivos, né? Inclusive tem denominações que dizem que só é salvo aqueles que fazem parte daquela denominação, daquele segmento, daquele grupo religioso. Isso não é verdade, né? A salvação ela está em Jesus. Falando hoje de um modo geral, está em Jesus, só no Senhor Jesus Cristo, tá? Não está numa denominação. As denominações que levam o nome de determinadas igrejas, né, denominacionais, elas têm a missão de pregar, de ensinar a palavra de Deus, de encaminhar, de orientar, de orar pelas pessoas, de, enfim, trabalhar, né, esta salvação gloriosa. Mas ninguém está salvo porque faz parte dessa ou daquela igreja. As pessoas estão salvas porque creem em Jesus, entregaram suas vidas a Cristo e estão vivendo na direção do Espírito Santo de Deus, caminhando para o céu, né? Então, qualquer igreja que se acha exclusiva, isso é um erro e isso cria muitos problemas em relação ao próprio Deus, porque essa não é a vontade dele, e também entre as pessoas, gera muita confusão, né? Radicalismos, né? Intrigas entre grupos religiosos, e Deus não quer isso, né, irmãos? Deus quer a unidade, amém? No caso, pode deixar aí se alguém entrar aí, no caso de Israel, era o fato de que ela era a nação escolhida por Deus para ser sua propriedade peculiar. Então isso é um fato, é real, é isso mesmo. Essa situação fez com que os israelitas, erroneamente, conforme mencionado na lição anterior, desenvolvessem um conceito contra as outras nações, criando essa inimizade. Essa escolha por parte de Deus a Israel era para que os judeus apresentassem o Deus verdadeiro para as outras nações e não apenas gozassem das benesses, né, das bênçãos desse relacionamento. Mas, conforme vimos, Israel falhou na sua missão. E todos os grupos religiosos, irmãos, todas as pessoas que criam um ambiente de exclusivismo, achando que são os únicos, né, salvos em Cristo, isso atrapalha, isso cria problemas, tá certo? Com relação à evangelização e à salvação das pessoas, porque confundem, né, as pessoas, sem dizer que gera muita contenda, tá certo? Então, nesse ponto, veremos o que Cristo fez, né? Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, né? Litígio significa aquilo que envolve uma disputa ou briga entre pessoas, ou seja, não havia um entendimento, não havia não tinha um jeito de dialogar, de conversar, tá? Então, comparado a muitas das vezes dois irmãos disputando uma herança, disputando alguma coisa. Então tem que entrar alguém, tem que entrar às vezes até uma ação judicial, tem que entrar conselheiros e tudo mais para tentar desfazer esse litígio, para que haja um entendimento. Então foi isso que aconteceu, né, com Israel e as outras nações, e infelizmente acontece também dentro da religião, entre grupos e entre denominações, que não deveria acontecer, tá certo? Isso não agrada a Deus. Então, isso aconteceu com Israel, né? Isso significa também, quando ocorre entre grupos, né, empresariais, entre famílias e entre os relacionamentos, né? Não há um entendimento, não há diálogo, não tem como resolver, então estabelece ali um litígio. Veremos nessa lição como Cristo resolveu a questão da inimizade entre judeus e gentios. Tópico 1, irmã Cícera. A parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir
um grego ultrapassar essa barreira. Amém. Então tá aí. Até o local, né, de acesso, né, o acesso, né, ao culto, à adoração, havia ali uma barreira, né, e era um radicalismo, né. Se alguém quebrasse aquela regra, tá, poderia sofrer duro castigo, né, punição. Então, isso é que se diz preceitos humanos, né? Então, tanto as muralhas do templo em Jerusalém, quanto as cortinas do tabernáculo no deserto apontavam para essa separação entre os judeus e os gentios no que diz respeito à adoração ao Deus de Israel. E quando Jesus vem, ele desmonta, né, esse radicalismo, tá? Uma passagem que é muito clara é quando Jesus vai falar com uma mulher samaritana e ela já fica surpresa, porque ela diz assim: como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque samaritana era uma mistura de judeu com outros povos, e então os judeus exclusivos, puros, eles tinham os samaritanos como imundos, né? Então não se comunicavam, tá certo? E o fato de Jesus falar com ela causou grande admiração, porque ele era judeu. Agora, quem era Jesus, né? O judeu, o Salvador, né? O Messias, Filho de Deus. Então isso mostra claramente que aquele tipo de separação não era o que Deus queria, né? E o Senhor Jesus, quando falou de separação, ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então o que Deus sempre quis é que o seu povo se separasse do que é mal, né? E em algumas situações realmente Deus pede para se separar do que anda desordenado, mas essa separação não é estabelecer um muro de inimizade, né, de não ter nenhuma comunicação, não, é não conviver, né, com a pessoa que deliberadamente faz a opção por viver uma vida errada e querendo muitas das vezes envolver o servo de Deus. Então tem que haver um afastamento, mas não que esse afastamento impeça de que o evangelho, de que Jesus seja conhecido dessa pessoa, né? Quando for possível, se comunicar sim. Jesus entrou na casa de Zaqueu, causou uma grande admiração, dizendo: como é que ele disse que é o Filho de Deus e está na casa de um pecador, né? E ali Zaqueu se arrepende dos seus pecados, né? E inclusive faz a proposta de devolver 4 vezes a quem ele roubou e repartir metade dos seus bens com os pobres. E Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. Agora imagina se Jesus fosse seguir a tradição do judeu, ele nunca teria entrado na casa de Zaqueu, né? E nunca teria tido contato para abençoar e salvar tantas vidas. Então isso que nós precisamos entender, né? O que é a separação, né? O que é a santificação em relação às outras pessoas, tá? Vamos ao item 2, irmã Cícera. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e, pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10, 19. Amém. Então, nós podemos ver aí, amados, como é maravilhoso esse tópico, né? A derrubada da parede da separação, tá? Em Atos não, aqui em Hebreus, né? Hebreus 10, 19. Em Efésios, que é a leitura bíblica em classe, diz que ele derrubou a parede da separação, né? Ele derrubou a parede da separação que estava no meio. E essa parede, ela era literal, ela não só era ideológica, né? Mas ela era literal. Tinha ali realmente um muro, tinha ali um obstáculo físico, né? Essa parede simboliza a separação entre os judeus e gentios. Foi derrubada por Cristo conforme
o comentarista pontuou. Outro ponto a ser lembrado é a afirmação que o Senhor Jesus fez àquela mulher samaritana, como eu já falei aqui, Atos 4, 23 e 24. Ele diz assim, João, Evangelho de João 4, 23 e 24, o Senhor Jesus diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele diz assim: o Pai procura pessoas, né, os que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Com essa afirmação, o Senhor Jesus remove a obrigatoriedade de se adorar a Deus apenas no templo, em Jerusalém, tá? Possibilitando a todos os que se chegarem a Cristo o acesso a Deus por meio do sangue de Cristo. Então, essa palavra que Jesus deu à mulher samaritana, ela desfaz muitas coisas, né, que não era a vontade de Deus com relação à separação. Tá? Então, primeiro, no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que vierem de coração sincero e que estiverem realmente transformado, né? O seu coração já foi gerado, né? Nele, a natureza divina, o seu ser interior, essa pessoa já passa a ter acesso a Deus pelo sangue de Jesus, né? Não depende mais de um templo, não depende mais de um sistema de regras, tá? Nós somos plenamente favoráveis, né? E o Senhor quer que o seu povo congregue, e o Senhor quer que tenha um lugar onde o seu povo congregue. O povo andava pelo deserto com tendas, né? Mas aonde eles chegavam, armavam as tendas das tribos, e no centro das tribos tinha que armar também o tabernáculo, né? Que era uma tenda onde era realizado o culto a Deus, onde as tribos se congregavam ali. E Deus continua querendo, sim, que tenha um lugar reservado, consagrado para o culto a Deus, tá? E que também o povo esteja organizado. Não tem organização sem regras, normas, sem um sistema. Mas não é esse lugar físico e não é os sistemas de organização humanas, de relacionamento, de comportamento, tá, que define, né, a relação com Deus. Não, isso contribui, isso é necessário. Muitas das coisas que nós humanos fazemos como organização e dirigidos por Deus é para que haja uma ordem. Tá? Paulo diz a Tito: olha, Tito, coloca tudo em ordem, né, porque Deus é ordeiro, tá bom? Mas nós não podemos confundir ordem, né, cerimoniais e formalidades com a essência de Deus, né? Essa pessoa não segue esse meu sistema, então ela não é de Deus, Deus não está com ela. Um momento, nós precisamos verdadeiramente procurar saber a relação íntima dessa pessoa com Deus, a vida que ela vive, né, com relação às questões morais, né, aquilo que realmente interfere na salvação, tá certo? Então, aí, meus amados, que muitas das vezes, né, as pessoas não entendem e acabam abandonando o templo, abandonando as denominações, dizendo que não é bom, né? Mas é bom sim, nós precisamos sim de regras, de normas, de estarmos organizados, tá? Porque isso é bom para qualquer sociedade, é bom para qualquer grupo de pessoas, para qualquer organização religiosa ou não. Onde tem ordem, meu irmão, tem progresso, tem desenvolvimento. Agora, a ordem ela tem que ser uma ordem conciliadora, né? Não ditatorial, que um ou dois, né, determina e todos têm que baixar a cabeça e seguir aquele sistema. Não é assim que Deus quer, né? Então, quando existe uma organização conciliadora, uma organização participativa, uma organização onde as pessoas têm liberdade, né, de expressar seus sentimentos alinhados pela palavra de Deus, aí é maravilhoso isso, tá bom? Mas a tendência da religiosidade é criar muitas das vezes dogmas, né, e sistemas que dificultam em muito a vida das pessoas em participar de uma organização, tá certo? Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida, né?
Quando fala de mérito, é que a cruz de Cristo, ela teve uma ação determinante, né? Ela simplesmente desfez isso daí, né? Que dessa forma Deus não alcançaria o plano dele, tá? De alcançar todo mundo. Jesus diz, olha, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus diz, olha, ide e ensinai todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o olhar de Deus para salvar, para abençoar, é para todos, não é para uma nação, não é para um grupo, não é para uma coisa seletiva, exclusivista, não existe isso, irmão. Tá certo? Então, é importante que a nossa mente, né, esteja aberta, sem abrir mão dos princípios de Deus, divinos de Deus, da palavra, Bíblia revelada, né? Bom, a barreira espiritual aponta para a separação que o pecado causa entre o homem e Deus, conforme vemos Isaías, no livro de Isaías 59, 2. Livro de Isaías 59, 2. Diz assim, mas as vossas iniquidades, né, que são todo tipo de pecado, fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá? Está lá no o profeta Isaías, no livro de Isaías 59 e 2, irmãos. O que separa o homem de Deus é o pecado. E somente Jesus é que pode resolver esse problema, porque ele não pecou, tá certo? Bom, vamos lá. Assim, não somos mais forasteiros, né? Tá? Mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai, tá? Então isso é simplesmente maravilhoso, né? Porque lá em Efésios, né, 2,18, na leitura bíblica em classe, ó, Efésios 2,18, leitura bíblica em classe diz, né, ó, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, tá vendo? Ó? Todos têm acesso ao Pai em Jesus Cristo, pelo mesmo Espírito, tá? E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus, que está em Hebreus 10, 19, né? Aleluias. Então lá em Hebreus 10, 19 está escrito assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus Cristo, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, que antes era só o sumo sacerdote, né? Aleluia. Não, era no Santo dos Santos. No lugar santíssimo, gentil não entrava. Só o sacerdote entrava no lugar Santo dos Santos, que era a terceira parte, né? Da divisória, no templo, né? Então, hoje, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos acesso a Deus, tá? Com toda confiança, olha bem, ó, toda confiança, está em Hebreus 10, 19, com toda confiança, não há nenhuma dúvida que em Jesus, todos aqueles em Cristo que servem de verdade, podem estar diante do trono de Deus, tá? Então, o Senhor nos abriu essa possibilidade de acesso a Deus, pelo sangue, né? Pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Então isso, meus irmãos, é tão maravilhoso, né? Quando entra no nosso coração, porque nos traz uma paz, né? Uma certeza que nós não estamos agindo somente pelo impulso, pela emoção, não. Essa paz que está em mim e você, de orar, de falar com Deus, de buscar o Senhor, de se ver diante dele, sentir a graça, está revelado na palavra, que é a nossa segurança. Vamos ao item 3. O conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados.
Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Amém. Então vamos observar aqui a questão da lei, né? Lei e graça. Lei e graça é um tema muito discutido, né? As mídias estão aí abarrotadas de comentários, né? Há uma divisão dentro da própria igreja evangélica, os cristãos, a respeito da lei e da graça, né? E aí os estudos mostram, né, essa definição que nós concordamos, né? O conceito da lei dos mandamentos. Então nós acreditamos, né, pelos estudos da própria palavra de Deus, né, são muitos e muitos teólogos, né, ao longo de muitos anos que definiram, né, esse entendimento, tá certo? A lei tripartida, visão tripartida da lei mosaica. Tripartida é 3 partes, né? Então a lei, ela se apresenta, ela se define como a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, tá? São 3 esferas da mesma lei, tá? Então dá para fazer essa separação, tá? Do que é moral, do que é cerimonial e do que é civil. Essa divisão, essa questão da divisão da lei mosaica em 3 aspectos é objetivo de discussão entre as linhas teológicas, né? Como já falei. Uns teólogos a defendem, outras não. Nós, pentecostais, defendemos essa posição de considerar essa divisão da lei mosaica, mas apenas para fins didáticos, ou seja, para facilitar o seu entendimento. Então, quando separa, faz essa divisão, é para compreensão, para compreender melhor, tá? Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, como todas as nações têm a sua lei civil, como viver, como se relacionar, como resolver as questões sociais, né? As questões de justiça, as políticas, né? Que se define de como viver, tá? Então, todos os países têm suas leis, né? Que são chamadas leis civis, né? E Israel tinha a sua lei civil também como uma nação, como ainda é hoje, tá? Então essa lei era aplicada no dia a dia do israelita, ou seja, regulava as relações, direitos e deveres dos cidadãos, que é o que tem em todas as organizações dos povos, né? Tem que ter regra, tem que ter leis, né? Para organizar o povo, porque tem a questão cultural, tem a questão da dinâmica da vida, que precisa ter uma regulamentação, senão vira uma confusão, né? Então, as relações, direitos e deveres dos cidadãos. Então, todo cidadão, todo ser humano tem seus direitos e tem seus deveres, tá? Para tornar o convívio melhor possível, tá? Então, sempre que se forma um grupo de pessoas, tem que ter deveres e direitos, né? Isso desde o lar, um casal, o esposo e a esposa, cada um tem seus deveres e seus direitos, os filhos, e aí vai se estendendo, né, a grupos maiores. Em qualquer organização de pessoas tem que ter, né? E isso é chamada de lei civil, né? E a Bíblia, no caso do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, tem essa situação. O povo era uma nação e tinha que ter leis ali para a convivência deles, que envolvia a cultura, né? Envolvia a forma de vida deles. Aí vem a lei moral. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, tá certo? Então, a lei civil pode servir também de referência para outras nações e de Israel para outras nações, também dentro de uma denominação para outra, né? Então isso pode-se ter uma adaptação, né, daquilo que dá certo ou não para aquela convivência. Agora, a lei moral, aí sim, essa daí ela é aplicada
a todos os povos, né? Em relação à moral de Deus. Deus é um Deus moral. Então ele tem seus princípios morais, o próprio Deus. E quando nós falamos de santidade, né, moral, é a de Deus, não é eu acho, eu penso, não é o relativismo, né, depende da verdade de cada um, o secularismo, né, que não avalia os meios, né, mas só o fim, né, então isso é muito danoso, né, a uma sociedade que pretende ser uma moralidade, que quer uma moralidade. E no caso nosso, cristão, a lei moral, nós temos que observar ela quase que na íntegra, né? Mas lembrando que mesmo a lei moral, né, a lei moral, ela não garante salvação. Por que ela não garante salvação? Porque por mais que nós busquemos um padrão moral divino, celestial, nós não vamos alcançar os 100%. Nós vamos sempre estar falhando em uma questão ou outra moral, né? Que não está de acordo com o pensamento e o sentimento de Deus, né? Na forma de viver. Tá certo? Então, quando Jesus fala das obras, eu tenho visto as tuas obras, né? Que os homens vejam as vossas boas obras, né? As boas obras e a moralidade que o servo de Deus demonstra, não é para se salvar, é porque ele é um salvo, é porque ele recebeu de Deus, né? Essa natureza moral, né? Decente, honesta, né? Pura, tá certo? Mas isso não garante salvação, porque vamos falhar em alguma coisa, mas Deus está vendo o esforço de cada um de nós para fazer a vontade de Deus. Então a lei moral aponta para uma vida de santidade e dedicação ao Senhor, tá? Então a gente observa que uma pessoa está seguindo a lei moral quando ela procura a integridade, a fidelidade, a sinceridade, a verdade, né? A honestidade, tá certo? A pureza, né? Então aí está se vendo nessa pessoa visivelmente que é uma pessoa de moral, podemos definir assim, né? Apesar de que, como cristãos na Nova Aliança, não sejamos constrangidos a seguir a letra da lei de Moisés. Os princípios encontrados nela são de acordo com a Bíblia de estudo pentecostais, eternamente válidos, né? Então, tudo aquilo que é moral, irmãos, se aplica à igreja do Senhor. Agora, o que nós não podemos é ser aquele tipo de cristão que aprendemos e que temos dado um bom testemunho de uma vida moral e humilhar os outros, destratar os outros, né? Desprezar os outros, desconsiderar, enfim, causar constrangimentos. Não, vamos entender que a moralidade, a santidade, a vida que alguém alcança um padrão de relacionamento com Deus, Paulo disse, ninguém se glorie, porque isso é uma obra do Espírito Santo, e isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo na vida do ser humano, né? Até estava fazendo agora um estudo, pesquisando sobre alguns povos, né, que têm seus costumes, seus hábitos bem diferentes de outros, né, e os problemas que essas pessoas enfrentam socialmente e religiosamente nem se fala, né, porque o ser humano tem uma tendência muito grande de querer que o outro seja exatamente o que ele é, né, e quando isso está dentro da religião, isso cria muitas divisões, muitas brigas, muitas separações, muitos problemas, né? Enquanto que o próprio Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, tá? Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, tá? Se nós alcançamos um padrão de santidade, glória a Deus, e vamos crescer. A Bíblia diz, quem é santo, continue se santificando, né? Então vamos continuar buscando, agora nunca destratando, humilhando e causando constrangimentos, né? E confusão, tá? Porque Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E esse amor é dado pelo Espírito Santo. À medida que a pessoa vai recebendo a palavra de Deus, vai aprendendo, meus irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando e ela vai alcançando um padrão. E olha aí em que muitas das vezes supera até aqueles que lhe ensinaram, né? Então isso é uma obra de Deus. Então a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão. Então o que é a lei cerimonial? Circuncisão, sacrifício, né, dos animais,
que simbolizava Cristo, comida e bebida, come ou não come isso, por exemplo, carne de porco, né? E carnes de alguns animais que eram considerados imundos, tá? Dias de festas, né? As festas judaicas, lua nova, né? Que era também festas, e sábado, que é a guarda do sábado, né? Que é um outro ponto de muita discussão, né? Grupos que se dizem cristãos que acham que os que não guardam o sábado, né, não é de Deus, não tem salvação, é seita e tudo mais, né, e vira aquela confusão, tá bom? Não vamos entrar exatamente nesses pontos, tá? Mas vamos ver aqui. A lei cerimonial, ela diz respeito especificamente à adoração por parte de Israel. Então essa lei cerimonial, ela é exclusiva para Israel. É o que Deus exigiu de Israel, tá? Aos gentios, Deus tratou de outra forma, tá certo? E tinha como propósito primário, era pontuar adiante para Cristo, era apontar para Cristo. Então todos essa lei cerimonial, tá? Ela apontava para Cristo, certo? A questão da circuncisão, né? Então, a nossa circuncisão hoje, nossa, é em Cristo, é Ele, é nele, né? Que nós somos circuncidados, nova natureza em Cristo. Nossa circuncisão não é mais na carne, que nós vimos na lição anterior, é no coração, é no homem interior, é uma transformação, é um sinal, é uma aliança com Deus agora que não é mais na carne. E os sacrifícios, Jesus encerrou todos os sacrifícios quando ele entregou a sua vida, foi o sacrifício eterno, tá? E todas as demais cerimônias, tudo apontava para Jesus, tá certo? De forma que ele disse que ele cumpriu a lei, né? Ele obedeceu à lei moral e ele cumpriu a lei dos sacrifícios através da sua própria vida, né? Esses ritos identificam a oposição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então eles se gloriavam, né, porque seguia todos esses rituais, seguia, né, grande parte de tudo isso da lei. Então e os outros, por não seguir, então os outros não tinham nada com Deus, não tinha promessa, não tinha nada para eles, e não era bem assim, né? Deus não queria que fosse dessa maneira, tá? Então isso gerou, em vez de gerar um benefício, irmãos, gerou um problema, né, que só Jesus pode resolver. Conforme comentado na lição 6, o israelita desenvolveu um sentimento de superioridade em relação aos gentios, e não apenas o israelita desenvolveu um sentimento de superioridade em relação aos gentios, e não apenas de superioridade, mas também de desprezo, né? Então, Deus não quer que ninguém se glorie de ser mais ou melhor do que o outro, pelo padrão de vida. Aqui falando de religião, com nível, né, de espiritualidade, né? Então, de forma nenhuma, irmãos. Se alguém é usado nas mãos de Deus, se alguém é uma bênção nas mãos de Deus, não pode nunca se sentir mais ou melhor do que ninguém. Então, Deus não se agrada de nenhum sentimento de grandeza, de exaltação, de ostentação, de soberba. Não, Deus, pelo contrário, Deus quer abater essas pessoas, mas Deus tem prazer onde há um coração humilde. Tá bom? Então, esse é um problema que a igreja enfrenta, irmãos, né? Em algumas situações, em alguns comportamentos, né? Nós vemos hoje uma corrida muito grande para ser o melhor, ser o maior, ser o mais, né? Ter o mais, né? É o maior, é o melhor. Então, isso Deus não aceita esse tipo de comportamento. Todos os dons, talentos, habilidades, irmãos, que os servos de Deus têm, dado por Deus, é para o crescimento e o desenvolvimento de outros, né? E para a glória de Deus. Na prática, de verdade. Não é só discurso, não. Porque fora disso, Deus está irado, né? Com quem se gloria. Vamos agora ao item 4. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança.
Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Lá em Mateus 5,17, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, lá em Hebreus 7,27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei, da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Amém. Então, meus irmãos, esta revogação ou anulação da obrigatoriedade de se cumprir as leis civis e cerimoniais de Israel para se ter acesso a Deus nos tornou iguais aos israelitas no que diz respeito a se ter acesso a Deus. Lembrando apenas que os conceitos encontrados na lei moral israelita são eternamente válidos, né? Porque a lei moral trata exatamente, irmão, da conduta, do comportamento, das relações entre pessoas que é comum em todas as comunidades, em todas as sociedades, né, irmãos? Então, a questão aí, para a gente encerrar esse tópico, é o acesso a Deus. O acesso ao contato, a ouvir, a Deus estar presente, a salvação eterna e as promessas de Deus. Hoje os gentios, nós, Igreja do Senhor, temos em Cristo esta bênção garantida, tá bom? Mas vamos ter um cuidado extremo, né, para nós também não cair nessa armadilha, nesse engano, né, da superioridade, do melhor, do ter mais, do ser mais, nunca, longe de nós, tá bom? Então, essa relação contradiz o que Jesus diz: não vim para revogar, mas para cumprir, né? Como foi lido aí, Cristo veio em carne e cumpriu toda a lei, se oferecendo como um cordeiro imaculado para nos dar uma vida, uma nova vida com Deus. Lá em Hebreus 9,14, né? Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito, tá? Hebreus 9,14, tá? Conforme comentários anteriores, né? E encerrando aqui esse tópico, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios, tá? Então, certas regras, cerimônias e leis civis, né? Várias regras, né? Que era uma tradição de um povo, no caso o judeu, que não se aplicava a outros povos, né? Não estava relacionado diretamente à salvação. Isso Jesus resolveu, né? E agora no Senhor Jesus nós temos paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agora ao tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Amém. Então, em Jesus não tem judeu, não tem grego, né? Não tem mais. É um só povo, um só Deus e um só povo em Cristo Jesus, tá? Então, quando Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, estava incluído também os judeus, né? Os israelitas. Então, todos em Cristo para ser recebidos por Deus, certo? Aqui precisamos meditar nesta questão da paz com Deus, tá? Colossenses 3, 5 e 6.
portanto, façamos morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Tá? Então, observe bem, irmãos, os pecados, né, que estão relacionados diretamente com a salvação, estão relacionados à conduta, né, à essência do ser humano. Tá? Então, em Colossenses 3, 5 e 6, portanto, façamos morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, que é um dos piores males que assola a humanidade moralmente, né? Da impureza, da paixão sexual. Então, a questão sexual é um desejo, né, que se não for bem administrado, traz danos irreparáveis à sociedade, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Tá? Aí, meus irmãos, por esta causa, é por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Tá? Então, a ira de Deus vem por essas coisas aí que são más, e delas se iniciam outros problemas sociais. Vejam que o texto nos diz que a ira de Deus vem sobre aqueles que estão dominados pelo pecado. Quando alguém aceita Cristo, ele é liberto do domínio do pecado e passa a fazer parte da família de Deus. Consequentemente, passa a não ser mais dominado pelos desejos carnais, vivendo para agradar a Deus. Né? Isso não quer dizer que nós não somos mais pecadores, né? Mas nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós lutamos, nós temos agora forças em Cristo, nós temos agora o poder de Deus. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso em Cristo, só em Jesus é que nós vencemos todo o mal. Tá? Então, realmente é uma nova vida em Cristo. Vamos ao item 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2 e 3. Do fim de um conflito. Lá em Lucas 14, 32. Do estado de tranquilidade. 1 Reis 4, 24. E de uma qualidade espiritual. Gálatas 5, 22. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1 e 20. Certo. Então precisamos levar em conta que o fim da inimizade com Deus foi possível, pois Jesus assumiu e pagou todas as nossas dívidas no reino espiritual, nos possibilitando receber uma nova vida nele. Colossenses 2, 13 e 14. Aleluia. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão, não tinha aliança com Deus, da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Tá? Lá em Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, ou seja, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus. Hoje nós podemos dizer que temos paz com Deus. Aleluia, temos paz Deus. Com Deus por Jesus. Estamos em paz. Sabemos que no Senhor Jesus nós estamos salvos, né, se estivermos andando no Espírito, como diz a palavra. Né? O item 2. Cristo é o motivo de nossa paz. Paulo declara que Cristo
é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, 23 e 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Amém. Tá, então, o comentarista deixa bem claro, né? Vamos só fazer mais uma observação aqui. Em Colossenses 3,11, diz assim, ó: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Olha que maravilha. Aleluia, Cristo Deus. nos Glória a tornou Deus. iguais diante dele, removendo qualquer diferença que houvesse. Então, meus irmãos, Santo essa Deus. é uma das grandezas do Evangelho, né? Das maravilhas, né? É que em Jesus todos podem ser um povo, né? Uma nova criatura. Glória a Deus. Então, nele as desigualdades, né, foram eliminadas, tá? A acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, né? Então é muito maravilhoso isso, porque a gente vive, né, a história, quando vai se estudar a história humana, as origens dos povos, tudo, meu Deus, as diferenças sociais, culturais, né, trouxeram tantos danos à humanidade e ainda traz nos nossos dias, mas menos, né? E em Cristo, isso muda radicalmente, né? As pessoas, né, passam a ter uma nova visão de vida, meus amados. Lamentavelmente, ainda tem pessoas que estão dentro da igreja e ainda não entenderam, né? Ainda tem comportamentos ainda bem diferentes do que Deus quer, de ser verdadeiramente um em Cristo, tá? Muito bem, concluindo aqui esse tópico, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros, né? Então, não faz sentido, né, nós pensar em Deus, estar bem com Deus e não estar bem com o próximo. Deus não aceita isso. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha que maravilha. E a palavra do Senhor ainda diz: segui. Ou seja, essa palavra seguir é sempre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Então, antes de eu pensar, de você pensar, amado, que estamos bem com Deus, nós precisamos primeiro pensar se estamos bem com o nosso próximo. Porque senão podemos chegar diante de Deus e Ele volta, Ele diz: volta e reconcilia-te com o teu próximo, né? Então isso é muito importante nós entendermos, irmãos, e não deixar que o inimigo nos engane, né, com brigas, com contenda, com separações, com intrigas, né, com coisas tão banais, né, diante de uma promessa tão grande e tão gloriosa que o Senhor nos faz, tá bom? Vamos ao próximo tópico 3, pela cruz, reconciliados. Não, ainda falta. Não, falta o 3. Ainda falta o 3? É. Pronto. Leia aí, irmã Cícera. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma. Ou seja, o único modo possível era em Cristo
e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeita. A etnia e a classe social desapareceram. A etnia e a classe social desapareceram. Romanos 2:11, Gálatas 3:28. Amém. Então eu já me antecipei. Ou seja, em Cristo, as diferenças, elas deixam de existir. Elas não devem prevalecer. Elas existem, lógico, mas elas não prevalecem. Porque o sentimento que toma conta do verdadeiro cristão é o bem comum de todos. Sempre com base nos princípios de Deus na Bíblia Sagrada. Certo? Então essa é a nossa regra. Amém. Vamos ao 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Continua? Sim. Tópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte da cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15:15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. João 19:7. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:3. Amém. Conforme estudamos durante esta lição, né? O ministério da reconciliação desfaz a inimizade entre os homens e Deus, tá? Bem como entre os homens, né? Ou seja, a paz domina, né? Na Igreja de Cristo é isso que nós aprendemos, tá? Então aqui em Gálatas 3:13 diz assim, ó: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar, meus irmãos, tá? Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos agora ter vida e ter acesso a Deus. Tudo isso, meus irmãos, tá? Foi o que o Senhor Jesus sofreu para nos dar a salvação. Quanto sofrimento, quanta humilhação, né? E ele suportou tudo, tá? Conforme já mencionado anteriormente, né? Vamos agora ao item 2, irmã Cícera: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequência vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Amém. Nessa expectativa que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Amém. Conforme o comentarista pontuou, esse novo homem criado através da morte de Cristo é representado pela igreja, corpo espiritual, formado por todos os que servem a Deus em verdade. Tá?
Então, em Efésios 4, 15, 16, está escrito assim: antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Né? Então, irmãos, esse é o resultado, né, do sacrifício de Jesus, da obra de Cristo. É formar um povo que leva o nome de igreja. Todos os povos, um só povo, igreja. Tá? Vejamos também o que diz, né, em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. É obra de Deus. Glória que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tá? E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Nós que recebemos, né, essa palavra da reconciliação e fomos reconciliados com Deus, agora nós temos a missão de levar esta palavra da reconciliação também a outros que não conhecem. Né? Porque é possível sim a salvação de qualquer ser humano na face da terra em Jesus. Se ele entregar a sua vida, o controle, né? Se ele aceitar a obra do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele vai entender, vai compreender e o Senhor vai salvar. Tá? Então, nossa base, né, quando a gente diz o homem vai aceitar, o homem, não é que ele de si mesmo tem esse poder, mas ele recebe de Deus, pela obra de Deus, e a decisão é dele, é do homem. Tá? Nós lemos o tópico 3 já? Não, vamos ler. Vamos ler, 3. Reconciliado na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2,24. A ira de Deus que, por causa dos pecados, estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, no único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Amém? Amém. Então, concluindo, né, irmãos, essa palavra da reconciliação, a horizontal entre os homens, no caso mais grave era judeu e gentios, né? A nação de Israel e as outras nações. A inimizade, a separação. Então, em Cristo isso é desfeito. Tá? E a outra reconciliação é a vertical, que é de Deus, de cima para baixo. A horizontal é homem para homem. Então, esse problema, essas inimizades, elas foram desfeitas e elas são desfeitas no Senhor Jesus, através do seu sacrifício e quando o homem de verdade entrega a sua vida a Cristo. Conclusão, meus irmãos. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, que é a Igreja de Jesus, e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém?
Então é isso que nós somos, irmãos. Tá? É isso que nós somos. Quem estudou a lição anterior, é uma sequência, né? Ainda entende muito mais o que foi dito aqui, tá certo? Aqui para refletir, irmãos, nós temos o que o extremismo judaico fez com Paulo, né? O extremismo judaico, ele levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, né? Então, quantas brigas, quantas contendas, né, irmãos? Às vezes por coisas tão pequenas, né? Cite 3 esferas da lei mosaica, né? A lei moral, cerimonial e civil, né? O que nós devemos acatar hoje é a moral. A lei cerimonial nós entendemos, e a lei civil nós também já entendemos que é uma lei nacional, é de uma nação. Que também pode ser muito útil em determinadas partes, né? Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Esta expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Por que literalmente Ele é a nossa paz? Porque quando nós estamos nele, quando Ele opera em nós, a paz é estabelecida. Então Ele é a nossa paz. O homem de si mesmo, na sua carnalidade, né, a sua paz, ela é muito frágil, né, ela se encerra muito rapidamente. O que a cruz era para os judeus e os gentios? A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas foi o sacrifício da cruz que uniu e que une todos os povos, tá? Qual o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus, nação de Israel, e gentios, outras nações, com Deus em um corpo, que nós chamamos de igreja. Amém? Glória a Deus. Maravilha de Deus, queridos. Lições maravilhosas, né? Essas lições têm que ser guardadas no coração, e também o material num lugar onde a gente possa tirar dúvidas, porque isso daqui é um tesouro, né? Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Meus amados, eu quero agradecer aí a companhia, né? A participação dos amados aí conosco nesse estudo maravilhoso, tá certo? Glória a Deus. Amém. Pastor José Rivaldo, Jesus te abençoe, meu querido. Saudade, tenho visto você de vez em quando aí nas lives, na internet. Um abraço a você, sua família. Deus abençoe. Quem mais está aí, mamãe? A Lúcia Vidal, irmã Maria Melo, Liduína Fernandes, irmã Bruna, glória a Deus, sempre, né? Irmã Cineide, no interior do Ceará, o Alex, irmã Carmínia, irmão Batista, Deus abençoe. Rafael, Jesus te abençoe, com saúde, com paz. Transmita um abraço aí para o seu pai, nosso irmão Gerardo Moura, para sua mãe, toda a sua família. Deus abençoe vocês com saúde. Irmã Priscila, irmã Rita Félix, minha esposa, Deus abençoe, está aqui do nosso ladinho. Glória a Deus. Meus amados, irmã Floceli também, Deus abençoe, glória a Deus, tá? É bom ter vocês conosco. Eu gostaria de poder ter mais irmãos participando, né? Mas alguns irmãos dizem que não conseguem ficar na internet acompanhando, mas é uma bênção, irmãos, é uma bênção, viu? Antes de eu trazer o estudo aqui, primeiro eu estou na internet também aprendendo, né? Com os professores, né? E lendo. Então vamos nos dedicar, meus amados, em nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer a irmã Amanda, que está aqui dando a cooperação dela na transmissão, a irmã Cícera, que também trabalhou muito hoje, nos ajudando aqui em casa, e à noite está aqui também. Que Deus continue dando a ela saúde e graça, abençoe Diácono Gustavo e irmã Débora, a família, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Leitura bíblica, pastor. Leitura bíblica. Vamos escolher o versículo, né?
Efésios 2,14. Lê a irmã Amanda bem alto aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Amém. E a verdade prática, irmã Cícera? Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém. Hoje a irmã Cícera, a diaconisa Cícera, pregou a amizade, não foi, irmã Cícera? Já está? Amém. Eu nem tinha visto. Pois é, tá certo. A lição. Pois é, que a amizade em Cristo seja cada dia mais fortalecida, né, irmãos? E nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, né, a amizade. Nós vamos ver, né, os verdadeiros amigos, né? O primeiro de todos, e por excelência, é Jesus, o fiel amigo, né? Mas nós temos também irmãos, irmãs, amigos, né, que está sempre ao nosso lado, cooperando, ajudando, e é assim que Jesus quer. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula, em nome de Jesus. Aleluia. Pai Celestial, Sim, ó Deus. muitíssimo obrigado, Senhor, Graças por a nos Deus. trazer a Tua santa presença, Muito obrigada, por nos meu Deus, ensinar, por meu tudo, Deus. Pai. O Teu Espírito Deus, Santo, nos dê Senhor, paz, nos continue, dê graça, Senhor, a cada dia, a cada momento, a nos falar, a nos ensinar, a nos iluminar com entendimento, com compreensão, Senhor, com sabedoria, com inteligência. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Nos abençoe com esta fé maravilhosa, com essa graça, para nós guardar esta palavra maravilhosa da salvação, da reconciliação, do perdão, da amizade, meu Deus, da comunhão. Senhor, nos abençoe, que nós verdadeiramente, Senhor, possamos aprender a ser igreja, a ser um povo, um só povo, meu Deus, acima, meu Deus, de denominações, acima, meu Pai querido, de ideologias pessoais, de credos pessoais. Meu Deus, me abençoe, me dê sabedoria, me dê graça, abençoe as lideranças da sua igreja, abençoe os obreiros, pastores, em nome do Senhor Jesus. Pai, opera maravilhosamente na vida daquelas pessoas que passam neste momento por grandes aflições. Meu Deus, abençoa a nossa irmã Solange Oliveira, que tive hoje a alegria de conversar com ela, com o seu filho Daniel, de orar por eles. Abençoa esta família, livra esta família, Senhor, de toda a fúria de Satanás. Salve este jovem Daniel, Senhor. Daniel Oliveira, opera um milagre na vida deste jovem. Abençoa também o seu pai, o Dário. Salve este homem, salve esta família. Livra esta família de todo mal, meu Deus. Tem misericórdia. Oh, meu Deus, olha, Senhor, para todas as famílias, meu Deus, que nós temos apresentado aqui diariamente, Senhor. Faz um milagre. Abençoa com saúde, com livramento, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso para cada um de nós, tanto do corpo físico como da mente, da alma. Abençoa com a Tua paz celestial, Senhor. Eu peço pelo nosso amado irmão, pastor José Rivaldo. Abençoa ele, a sua família, o ministério que Deus lhe confiou. Meu Deus, abençoa ele, Senhor, dando sabedoria, meu Deus, para ele pregar a Tua palavra, o dom que ele recebeu. Abençoe e desenvolve cada vez mais na vida dele este dom maravilhoso, Senhor. Meu Deus, eu peço pelo Bruno, meu Deus, abençoa com saúde, repreende toda enfermidade, todo mal na casa do Bruno. Abençoe sua mãe, seu pai, nosso irmão Gerardo Moura, seus irmãos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção. Abençoa a irmã Amanda, a irmã Lourdes, abençoa este lar, esta família, Senhor, e repreende todo o mal. Abençoa a irmã Liduína Fernandes, meu Deus, o Hélio, seus filhos, em nome de Jesus. Pedimos pela irmã Cícera, Senhor, pela sua casa. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa esta família, Pai. Me abençoa, abençoa minha casa, meu lar, minha esposa. Nos livre de todo mal. Abençoa a irmã Joquebede aqui do nosso lado, Otávio. Abençoa estas famílias, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Pedimos a cura, pedimos a libertação, a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Nos abençoe, Pai, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor Jesus. Recebam o nosso abraço, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.